Olá, pessoal do Me Salva! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Segunda Lei da Termodinâmica. Nessa aula, então, a gente vai falar um pouco sobre a parte conceitual de máquinas térmicas, o que são as máquinas térmicas, que vai ser bastante importante para a gente trabalhar a continuação da Segunda Lei da Termodinâmica e também entrar naquela parte de ciclos, que vai ser uma parte importante do nosso módulo. Então, para começar a falar de máquinas térmicas, vai ser importante a gente ter o conceito de o que são reservatórios de energia térmica. Então, na teoria, então eles são corpos com grande capacidade térmica. O que isso quer dizer exatamente? Capacidade térmica é a capacidade de absorver energia, e absorver energia na forma de calor. Então, esses reservatórios de energia térmica, eles absorvem energia e não modificam a temperatura. Eles continuam numa temperatura constante. Matematicamente, essa capacidade térmica ela é dada pela massa do nosso corpo vezes aí o calor específico. Então, enquanto a gente tem corpos de massas bastante grandes, a gente vai ter que ele tem como característica ser um reservatório de energia térmica. Vamos ver uns exemplos, então, um pouco mais palpáveis do que é isso? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para nós aqui é uma paisagem, mas a gente tem diversos elementos aqui que podem ser considerados, reservatórios. Por exemplo, a gente está aqui vendo aqui um lago, A gente tem também um rio, a gente tem um mar. No geral, corpos de água são considerados reservatórios térmicos. Por que isso é importante? Se a gente pensar agora, vamos lembrar, quando a gente está, às vezes, andando na estrada, ou quando vocês pensam numa usina termoelétrica, ou mesmo numa usina nuclear, que a gente normalmente associa aquelas torres de resfriamento que a gente vê, que normalmente sai lá uma fumacinha. Aquelas torres são trocadores de calor, que vão resfriar aí o nosso fluido de trabalho da nossa usina. E aí, então, a própria torre também ela vai ter um fluxo de água, provavelmente, que vai ser utilizado para fazer essa troca de calor. E aí, então, a água quente que sai da torre, ela normalmente vai ser, então, direcionada para algum curso d'água, Por que isso? Porque, por exemplo, o nosso rio vai poder absorver bem todo esse calor sem mudar a sua temperatura. Então, ele é aí um reservatório, de energia térmica. Além disso, a gente pode pensar também na atmosfera, Como a gente viu, a gente vai ter também um vapor que vai sair pela parte superior aqui, esse vapor vai estar quente, mas não é esse vapor quente aqui que vai provocar o aumento da temperatura da nossa atmosfera terrestre. Então, a atmosfera, ela também é considerada um reservatório térmico. Mas também a gente pode pensar que esses reservatórios, eles dependem da nossa referência. Vamos pensar agora num exemplo de menor escala. A gente tem aqui uma sala, onde a gente vai ter um equipamento eletrônico ligado. Por exemplo, aqui uma televisão. A gente sabe que esses aparelhos, quando eles estão ligados, eles vão esquentar. Eles acabam aumentando de temperatura e aí, então, essa temperatura ela é transmitida aí para o ar que está contido nessa sala. Mas, independente do tempo que a gente deixe ligado a esse equipamento, a nossa sala em si, ela não vai aumentar de temperatura por causa disso. Então, na verdade, a sala, quando comparado aí, ao calor que é emitido pelo nosso eletrônico aqui, a nossa sala, o ar da nossa sala vai poder ser considerado um reservatório térmico. Vamos pensar agora nos exemplos um pouco mais científicos, digamos assim, Eu trouxe aqui como exemplo para nós um forno. Então, esse aqui é um forno esteira. A gente tem essa esteira que vai estar andando, nessa direção. E a gente vai ter diversas peças que vão, então, entrando na esteira. E conforme elas vão entrando no forno, elas vão aumentando de temperatura. O forno também é considerado um reservatório de energia térmica, mas nesse caso aqui, ele fornece energia. Então, na verdade, o forno ele vai estar transferindo calor, para as nossas peças, por exemplo, mas ele trabalha sempre a temperatura constante. Mesmo, sempre com essa taxa de transferência de calor, ele consegue manter essa temperatura constante. Isso é uma característica importante desse tipo de equipamento. Então, ele é considerado aí um reservatório de energia térmica. E se a gente pensar ainda em mais um exemplo, onde a gente tem aqui um sistema, que é um tanque, onde a gente tem um líquido, que é a água, uma substância pura, em duas fases, gás e líquido. Como a gente viu nas nossas aulas passadas, essa transformação de fase, ela acaba acontecendo sempre em temperatura constante. Então, se a gente estiver transferindo calor para esse sistema ou absorvendo calor com esse sistema, a gente vai perceber que a gente vai modificar a proporção das fases, mas a temperatura vai permanecer constante. Então, se eu fornecer calor, eu vou aumentar a proporção de gás,
mas a minha temperatura vai continuar constante. Então, por operar dessa maneira, né, esses sistemas que a gente tem substâncias em duas fases também são considerados reservatórios térmicos. Então, para fechar, então, esse conceito, que são reservatórios térmicos, eles são corpos, né, que fornecem ou absorvem energia na forma de calor, mantendo a temperatura constante. Para fechar, né, esse desenvolvimento, a gente tem uma classificação desses reservatórios. Então, quando o reservatório ele fornece energia, ele é chamado de reservatório ou também fonte, mais comum da gente utilizar a palavra fonte, quente. E quando ele absorve energia, ele vai ser chamado de reservatório ou fonte fria, certo? Fechamos, então, o conceito de reservatório térmico. Agora, vamos entrar nas máquinas térmicas. Basicamente, o que uma máquina térmica faz? Qual é a função dela? A função dela é transformar o calor em trabalho. Então, aqui a gente vai estar falando, na verdade, de energia térmica, né? Que vai ser transformada em energia mecânica. Então, inicialmente, foram criadas máquinas a vapor que transformavam o calor em trabalho, mas hoje a gente tem também máquinas que trabalham no sentido inverso. Sobre calor e trabalho, tem um conceito importante que é o que a gente vai ver agora em seguida. Eu trouxe aqui para nós um sisteminha simples, onde a gente tem um bloquinho, que vai ter uma massa M, tá? Ele está aí apoiado no solo. O que a gente vai fazer agora no nosso experimento teórico aqui? A gente vai empurrar, então a gente vai aplicar aí uma força no nosso bloco, tá? E aí, então, a gente aplicando essa força, a gente vai ver que depois de um determinado tempo, depende se a nossa força for maior ou menor, esse nosso bloco vai parar. Ele vai parar porque ele vai perder, então, essa energia, né, que era energia cinética, na forma de atrito, né, atrito com o solo, e aí ele vai acabar aí gerando calor devido a esse atrito. Então, o que a gente fez? Quando a gente aplicou essa força, e aí com o deslocamento, né, a gente, na verdade, aplicou um trabalho, todo o trabalho, ele foi convertido em calor na forma aí do atrito, tá? No nosso exemplo, a gente está considerando somente o atrito com o solo. Então, a gente tem aqui que todo o trabalho foi transformado em calor. Vamos pensar agora num exemplo ao contrário. Hipoteticamente, tá? A gente vai, então, aquecer o nosso bloco. A gente vai ter, então, uma transferência de calor para o nosso bloco. Por acaso, aquecendo o bloco, isso vai fazer com que ele se mova? A gente sabe que não, né? Então, aqui tem um conceito bastante importante que é o trabalho, ele pode ser totalmente convertido em calor, mas o calor, ele não é totalmente convertido em trabalho, ele vai ser parcialmente convertido em trabalho. Então, isso aqui é uma definição bastante importante que a gente vai ter para as máquinas térmicas. Então, trabalho, ele pode ser completamente transformado em calor, mas o calor, ele é transformado com pouca eficiência em trabalho. Vamos ver mais um exemplo disso para ficar bastante claro que é isso que acontece. Agora, a gente tem um sistema diferente. Aqui nesse sistema, a gente tem, né, um reservatório com um líquido e a gente tem uma pazinha aqui giratória, que a partir do momento, então, que a gente aplica um trabalho, a gente vai fazer girar, né, esse nosso sisteminha aqui de paz. E aí, então, com isso, a gente vai, né, acabar aumentando aí a energia interna do nosso líquido e isso vai aumentar a temperatura. Então, aqui a gente vai aumentar a temperatura. Então, aqui, de novo, a gente tem que o nosso trabalho que está sendo fornecido, ele está sendo transformado em calor. Vamos fazer de novo esse pensamento inverso. Vamos agora, de alguma, né, maneira, vamos fornecer um calor externo aqui para o nosso sistema. Ao aumentar a temperatura do nosso líquido, por acaso a gente vai fazer com que as pás se movam? Não, mas isso não vai acontecer. Então, de novo, aqui a gente está vendo, né, que o nosso calor, ele não é facilmente transformado em trabalho. E aqui, por que isso, né, pessoal? Eu tentei trazer aqui um conceito. A gente não fala muito no nosso curso na questão molecular, né, porque não é muito o foco, mas se a gente pensar agora naquilo que constitui o nosso sistema, né, quando a gente está com um trabalho, quando a gente realiza um trabalho, a gente tem que as nossas moléculas ou o nosso constituinte do nosso sistema, elas estão ordenadas, elas estão andando na mesma direção. Já quando a gente fala de calor, a gente está falando daquele movimento de agitação das moléculas, né? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta essa agitação. Mas, na verdade, esse é um movimento desordenado, aleatório. Então, ele não consegue fazer, né, por exemplo, movimentar a hélice, porque as moléculas aumentaram de temperatura, mas está cada uma aí vibrando para um lado diferente, certo? Então, tá.
Agora que a gente viu essa questão de trabalho e calor, vamos apresentar qual é o esqueminha que vocês vão encontrar em simplesmente todos os livros, texto de termodinâmica. Essa é a representação da máquina térmica. Então, a máquina está aqui, né? Isso que a gente tem em verde é o nosso fluxo de energia. Então, a gente vai ter uma fonte quente, né, que vai fornecer calor para a máquina. Então, aqui está o sentido, né, do fluxo de calor. Aqui está como calor né, entrando. A máquina térmica vai transformar parcialmente esse calor em trabalho. Então, a gente vai ter um trabalho de saída. E ainda a gente vai ter uma parcela, né, desse calor inicial que foi fornecido, que não vai ser utilizado para realizar trabalho, porque o calor ele não é totalmente convertido em trabalho, e aí então esse calor ele vai ser aí desprezado, né, vai então ser encaminhado para uma fonte fria, certo? Se a gente pensar agora em máquinas térmicas que operam, né, aí em ciclos, o que a gente vai ter? Na verdade, em um ciclo, a variação total da energia ela vai ser zero, né? E a gente tem então que o trabalho total tem que ser igual ao calor total do ciclo, certo? Lembrando aqui de alguns conceitos. E então, quem que vai ser o nosso trabalho de saída aqui? Ele vai ser igual à diferença do calor de entrada menos o calor de saída. Então, a gente vê que o calor ele vai depender aí diretamente, né, da temperatura relacionada à fonte quente e fonte fria, mas isso a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. E aí, então, só para fechar, um exemplo um pouco menos teórico de que é uma máquina térmica. Esse aqui pode ser um exemplo de uma locomotiva, por exemplo, uma das primeiras máquinas térmicas que foi inventada, uma máquina a vapor. Como isso funciona? Aqui a gente tem uma fornalha, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa fonte quente. Aqui é a nossa fonte quente. Essa fornalha vai estar transferindo aí calor para o nosso fluido de trabalho. Normalmente, as máquinas térmicas elas vão sempre operar com um fluido de trabalho. Isso também já foi falado, né, nas nossas aulas passadas. Então, vai transferir calor. Nosso fluido aqui, no caso, é a água. A água vai passar para o estado gasoso. Aí, passando para o estado gasoso, ela vai ser encaminhada aí para um sistema de pistão. Então, essa parte aqui que é a nossa parte de máquina térmica, certo? Todo esse conjunto aqui vai ser a nossa máquina térmica, onde, então, o calor vai ser transformado em trabalho mecânico que vai fazer aí girar a nossa roda. Então, o pistão aqui vai subir e descer. Aqui a gente tem as válvulas de entrada e saída para controlar esse fluxo. Depois, né, que a gente gerou esse trabalho aqui que movimentou a roda, o vapor vai ser encaminhado, na continuação do nosso sistema, para um trocador de calor, que aqui, no caso, é o nosso condensador. E esse condensador aqui é que vai ser a nossa fonte fria. Então, aqui é a fonte fria, onde a gente vai ter o resfriamento do nosso fluido, e aí, então, ele vai passar de novo a estado líquido e vai, né, voltar aí para o nosso sistema. Muito importante, né, pessoal, quando a gente está falando de ciclos, então a gente sempre tem, né, que o estado final, ele vai ser igual ao estado inicial. E lembrando sempre também que quando a gente fala de questão de fonte quente, fonte fria e transferência de calor, a gente está, né, se referindo ao fluido de trabalho. É o fluido de trabalho que recebe calor e é o fluido de trabalho que perde calor. Certo? Então, nessa aula, a gente viu alguns conceitos básicos importantes para máquinas térmicas. A gente viu o conceito de reservatórios térmicos. A gente viu a questão de transformação de calor em trabalho, que ela nunca vai ser, né, 100%. A gente sempre vai ter uma perda, né? E a gente viu que, ao contrário disso, o trabalho sempre pode ser transformado em calor. Depois, a gente viu aí os exemplos de máquina térmica. Nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando com esses conceitos. Espero vocês, então. Tchau, tchau!